Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, a mais uma atividade do GProfef, né? O GProfef é o grupo de estudos de professores aqui do IEF de Minas, e essas atividades compõem o nosso projeto, que é um projeto dos professores de licenciatura aqui do IEF de Minas, Matheus, Arnaldo, Ieda e o Tufi, né? E a Lucimar está presente aqui também hoje. E esse é um projeto que tem como objetivo proporcionar a formação e aproximação com os nossos egressos, né? Com o pessoal que está formado aqui que já foi formado aqui no IEF Sul de Minas, né? E a gente pretende, com essa aproximação, trazer um pouco do conhecimento do que está sendo veiculado, do que está sendo feito no campo, né? Na escola, e ao mesmo tempo a gente também poder diminuir um pouco essa distância da faculdade e a escola. Então, também a gente também fazer essa interlocução do que a gente vem estudando nas nossas disciplinas e na licenciatura. Então, esse se não me engano, é o terceiro ou quarto evento que a gente está proporcionando. Durante a pandemia, a gente pensou em fazer reuniões e lives como essa, para a gente poder aproximar com os nossos egressos, fazer o convite para os nossos egressos, e professores colaboradores também, né? Professores externos. E já temos uma programação até agosto, que logo vai ser lançada aí nas redes sociais. Quem puder seguir a gente, nós estamos no Instagram e no Facebook. Depois a gente coloca o link aqui no chat para vocês, tá? Então a gente vai passar um vídeo para vocês. O Matheus, acho que também vai querer se apresentar antes. Nós vamos passar um vídeo para vocês sobre o que é o projeto GProfef. Tá bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, como o professor Arnaldo pontuou, nós estamos com uma série de ações aí de aproximação com os nossos egressos, né, que estão atuando nas escolas. Então, junto com a Salete, né, que é a estagiária aí do curso de licenciatura, nós iniciamos uma ação de mapeamento dos nossos egressos, né, os cerca de 300 estudantes que se formaram conosco na licenciatura. Nós estamos buscando o contato deles para identificar quem está atuando na escola e, a partir disso, pensar uma série de ações, né, de parceria, de formação continuada, de compartilhamento mesmo de experiências, né? Então, nesse momento, estamos realizando os debates, o mapeamento, e em breve, né, vamos pensar em outras formas aí de construir, né, a conexão e tornar essa aproximação mais orgânica, né? O nosso objetivo é que a escola esteja dentro da faculdade, a faculdade esteja dentro das escolas, né? Como deve ser, como foi concebido, né, o sistema de formação, mas faltam mecanismos, faltam formas de aproximação. Então, nós estamos fazendo esse movimento, né? E hoje nós vamos ter 2 egressos nossos que estão nas escolas, né? Mas antes de apresentá-los, deles se apresentarem, né? Nós vamos passar um videozinho que foi produzido pela Salete, que fala um pouquinho do GProfef, tá bom? Então, vamos lá.
Bom, é isso aí. Então, a atividade de hoje, então, ela está intitulada Formação de Professores de Educação Física no IEF de Minas, né? Nós vamos conversar um pouco aqui sobre as virtudes e as lacunas. Bom, a gente sabe que a formação inicial, ela não consegue dar conta de todas as questões de formação do professor e que isso continua, essa formação continua acontecendo ao longo do processo de profissionalização dos nossos egressos. Então, a ideia é trazer a fala hoje da Fernanda e do Fagner, né? A gente fez o convite para eles. A Fernanda, formada um pouco mais recente, 2017, foi me orientando também, então é um prazer ter a Fernanda aqui com a gente. E o Fagner, formado em 2012, também é um prazer e obrigado pela presença, Fagner. A ideia foi trazer essas formações de tempos históricos diferentes para que a gente possa pensar o que está acontecendo na nossa formação dentro do IEF de Minas, né? Isso não quer dizer que você seja mais velho, não, viu, Fagner? É só o tempo de formação diferente. Eu pensei que já era. A gente trouxe um mais velho e um mais nova, né? É só para a gente poder. Pode falar, Fagner. Eu lembro do Fagner, eu era criança ainda. Ah, pode parar. Fagner foi professor da Fernanda. Então, a Fernanda está atuando na rede estadual, né? Está em Poços de Caldas. E o Fagner está na rede municipal de Monte Belo, né? Isso, e Juruáia. Juruáia, né? Então, vamos abrir o espaço aqui para vocês falarem um pouquinho das experiências de vocês e como que vocês analisam esse processo de formação de vocês. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer muito grande poder conversar com vocês, rever, nem que foi de forma remota, aí, os professores que fizeram parte da minha formação. Obrigado, professor Matheus, aí, por esse convite, né? Espero que a gente possa contribuir um pouquinho com a galera que escolheu a educação física aí como proposta de vida. Também dou boa tarde para a Fernanda, o professor Arnaldo, toda a galera que está aí nos acompanhando, né? Bem, vou me apresentar primeiro e depois falar dessa questão das virtudes e lacunas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fagner José Passos, meu apelido é Faguinho, né? Tenho 31 anos, sou licenciado e bacharel em Educação Física pelo IEF Sul de Minas, sou especialista em práticas pedagógicas, em esportes e atividades físicas inclusivas para pessoas com deficiência, educação especial e treinamento esportivo. Então, sou egresso da turma 2012-2013. Eu faço parte da última turma da antiga Exefem e participamos de todo o processo de federalização do Instituto do Curso de Educação Física, né? Então, tem esse porém aí que eu acho que é muito importante a gente relatar também nessa questão das virtudes e lacunas. Vou passar um pouquinho sobre as questões de algumas importantes passagens que eu tive dentro da minha profissão, porque eu acho que a base que eu tive aí no Instituto ela foi fundamental. Recentemente, né, em 2018, em um artigo científico que fiz através de uma especialização, ele foi reconhecido nacionalmente no primeiro concurso de artigos científicos da Câmara dos Deputados de Brasília, né, sobre educação inclusiva. E também fui vencedor do prêmio sobre o esporte na categoria Atitude Positiva através desse nível de artigo científico que a gente conquistou. Além disso, amanhã vai completar um ano, eu consegui lançar meu primeiro livro, que retrata a questão da minha formação acadêmica, né, as monografias, os artigos. Matheus esteve presente aqui no dia do lançamento do meu livro, intitulado Educação Física, Formação Acadêmica, Atuação na Escola, na Empresa e no Processo de Inclusão. E hoje eu trabalho na rede municipal de 2 cidades, Monte Belo e Juruáia. Monte Belo é o local que eu moro atualmente. E, além disso, junto com alguns outros professores da prefeitura, a gente trabalha com um projeto que chama Retomada do Esporte e destaca um pouquinho da gestão esportiva, né, a reorganização da pasta esportiva local. Inclusive, esse projeto ele é finalista de um prêmio que se chama Assis Chateaubriand pela Unifenas. Gostei, Matheus, da propaganda. Bem, vamos lá.
Sobre as lacunas e as virtudes, eu gostaria de colocar, porque nesse trabalho do meu livro tem um artigo que eu falo sobre a formação docente, explico ela, falo sobre algumas questões que eu acredito importante, e a minha pesquisa foi feita aí no Instituto. Eu ouvi algumas opiniões dos mestres, doutores e dos formandos sobre isso, sobre o que eles consideravam como conquista, como desafio e como dificuldades. E eu vou passar para vocês alguns pontos que eu achei muito interessante. Primeiro, eu vou dar a minha opinião, né, como professor formado no Instituto, e depois eu abro um pouquinho mais pela parte do artigo. Bem, vamos começar pelas coisas boas, né, pelas virtudes. Eu aponto três pontos importantes na formação docente aí no Instituto. A primeira, acredito eu que a qualidade de ensino ela foi fundamental. Por quê? Porque nós tínhamos uma ideia de instituição, a gente fazia parte de uma instituição privada, que era a ESEFEM, e a partir de todo o processo de federalização, né, que se modificou muita coisa, embora que de forma a progresso de forma devagar ainda, mas foi mudando, né? E quando a gente já passamos para o Instituto, para a parte de federalização, a gente sentiu alguns pontos importantes. E essa qualidade de ensino ela veio à tona, ela mostrou alguns pontos importantes para nós, né? Outra questão em cima da qualidade de ensino é a questão da base para concurso público. Depois que eu me formei, decidi fazer concurso público, eu queria virar servidor público, voltado à educação, voltado à parte de esportes. E achei muito bom a parte de preparação que o Instituto deu, mesmo que dependa muito do seu esforço logo depois, né? Mas aquilo que a gente foi oferecido aí foi de grande valia para que a gente pudesse ter um discernimento na qualidade dos concursos, né? Um outro ponto que eu considero que foi fundamental para essa qualidade de ensino é a questão dos programas que o Instituto oferece, as bolsas de qualificação, os intercâmbios. Infelizmente, eu não tive esse grande prazer de participar por conta do trabalho. Quando eu estudava, na verdade, a minha turma, né, entre todos, acredito que 90%, 95% trabalhava durante o dia e estudava à noite. E a gente não tinha essa forma de participar de programas de bolsa de qualificação e de intercâmbio, né? Eu acho que essa troca de experiências é fundamental para a gente criar uma proposta bem legal sobre a educação física. E o terceiro e último ponto que eu acredito das virtudes da formação docente é a questão da empregabilidade. Eu, no meu modo de entender, todos os profissionais que eu conheço que estão dentro do meu círculo de amizade, não tem nenhum que está desempregado hoje. É claro que talvez a gente não ganhe o que poderia ganhar, né, em questão de valorização financeira. Mas eu não vejo essa falta de empregos aqui na nossa região relacionada à educação física. São os 3 pontos que eu considero importantes. Já as lacunas, né, as dificuldades que acredito que são algumas, e vendo do contexto de quando eu estudava aí, uma questão que até hoje eu torço muito para dar certo é a questão da continuação dos estudos. As especializações da área, desde quando a gente conseguiu nos formar, era algo que era debatido em sala de aula, entre os coordenadores, porque a gente não queria que esse vínculo pós-formação acabasse, né? Então, essas especializações, elas precisam ter início, né? Fiquei muito feliz que recentemente participei de um questionário aí do Instituto sobre essa possibilidade. Espero que dê certo, mas a falta da continuidade dos estudos é um problema. Outra questão é trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Que, infelizmente, nós temos esse problema, e não é só no Instituto, né? Infelizmente, a gente tem que dar algumas prioridades, e na época, para mim, eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Uma coisa ou outra eu não conseguia. E, claro, a dificuldade também na questão da quebra de paradigma, né, relacionada à educação física, sobre aquele conceito antigo de um professor tradicional. A gente ainda precisa dar um passo um pouco além, né? A gente já viveu isso e vira e mexe a gente está remoendo essas questões do paradigma de um professor
de educação física, que talvez tenha tantos méritos, tantas possibilidades, mas fica um pouco mais cometido de prestar mais do que ele consiga, né? Então, para mim, são esses 3 pontos das lacunas que eu acredito que existia, espero que algumas delas a gente já tenha superado. Agora eu vou apresentar para vocês essas dificuldades, conquistas e desafios do artigo que eu fiz em 2014, aí no Instituto, intitulado Dificuldades, Conquistas e Desafios na Formação Docente, com um olhar para o ensino superior em educação física de Muzambinho. Esse trabalho eu não tenho ele publicado em alguma revista, eu publiquei ele no meu livro, mas se alguém tiver interesse em ter acesso a ele, eu posso mandar ele depois no arquivo aí, só depois eu deixo meu e-mail, se alguém tiver interesse eu encaminho para vocês sem problema algum. Mas vamos lá. Sobre as conquistas, então, só para a gente entender, eu avaliei os professores de educação física e os alunos formandos na época, em 2014, sobre isso. Quais eram as dificuldades, as conquistas e os desafios na formação docente. E eles me colocaram algumas situações. Vamos lá. Na conquista do curso, né, na conquista da formação docente, para os alunos, essas virtudes, né, eram 2. A primeira era a possibilidade de ter uma formação de qualidade e a segunda era a obtenção de um curso superior, né? Já para os professores, eles são mais categóricos, né? Eles acreditam que a maior virtude do curso de educação física na nossa região, pelo IF, pela federalização, era através do profissionalismo, né? A manutenção daquele profissional em todos os campos de atuação, especialmente na escola, a garantia de ter melhores condições de trabalho, o reconhecimento pela área, então estava tendo acesso a essas facilidades, né? A facilidade da informação, o investimento na educação. Hoje eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de inveja de quem está no Instituto hoje, porque quando nós estávamos terminando o nosso curso, o nosso período, a gente já via muita correria na questão de implantação de muita coisa, em estrutura, em instrumentos de trabalho, em equipamentos de última geração. Então, foi algo que nos remeteu um pouquinho desse sentimento, não que seja um sentimento ruim, né? Mas hoje eu tenho esse interesse de ver como que está tudo aí, como que se transformou. Agora, pensando na questão das dificuldades, os alunos da época também pontuaram algumas situações dos professores. Na visão dos alunos, as grandes lacunas, os problemas que são enfrentados pela formação docente são 3. A primeira a dificuldade que eles enfrentam é a questão da aprendizagem, o processo de aprendizagem. O segundo ponto mais indicado pelos alunos é a situação financeira. E o terceiro ponto é o transporte escolar. São os 3 ícones apontados pelos alunos como dificuldade. Já os professores questionam a questão da dificuldade, vários elementos. Entre eles, os alunos, eles possuem dificuldades na compreensão da profissão, né? Muitos deles, principalmente no início, que é inserido nesse mercado de formação acadêmica. Também eles relatam uma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, a falta do comprometimento, e querendo ou não, a gente está numa instituição escolar e a gente tem essa questão, essa cultura, né? Essa cultura um pouco restrita ao comprometimento do aluno, essa adaptação ao ensino superior, a valorização do profissional, existe a falta dela como dificuldade. Na época, tínhamos a matriz curricular, que ela não era flexível para cursos optativos, a formação era de curta duração, era a questão do trabalho e estudo simultaneamente, que também foi um problema na qual eu enfrentei, a falta da grade curricular, de disciplinas, né, que atendiam todo o curso, a falta da estrutura, problemas com a formação inicial, como foi relatado aí na apresentação do professor Arnaldo, e também a compreensão das escolas no papel do professor de educação física. Eu espero muito que alguns desses elementos que foram destacados pelo professor e pelos alunos da época estudados, eu consiga eliminar aqui da minha listinha, mas foram pontos importantes para eu entender como que é o ensino superior na qual eu havia passado. Para encerrar, eu perguntei também sobre quais eram os grandes desafios, né, para a educação, para a formação do professor de educação física, e que a gente podia esperar. Os alunos pontuaram
dois segmentos. O primeiro é a necessidade de continuar os estudos. É uma vontade deles. Eu acredito de todos nós formandos também, né? E formados. E, além disso, ver o reconhecimento da educação física, colocar a educação física talvez no patamar que ela deveria estar hoje. São os dois pontos que ligaram o grande desafio da formação docente. Para os professores, os mestres e doutores, aí do Instituto Federal, os grandes desafios são a tentativa de preparar melhor esse aluno, exclusivamente para conseguir atuar e administrar a sua própria vida profissional, melhorar as qualidades do curso, a opção de ter o curso em tempo integral, melhorar a questão da formação inicial, da formação acadêmica, todo o processo, melhorar essas condições de trabalho, reavaliar esses currículos que são dos professores e talvez, acho que o mais importante deles, é colocar as escolas e a sociedade no mesmo patamar, né? Esse é o grande desafio do Instituto no contexto da educação física. E quando eu pergunto essa classificação do curso entre os professores e alunos, eles consideram que esse trabalho já feito no Instituto, que esse curso ele tem uma satisfação boa entre os dois tipos de investigação, para o professor e para o aluno. Então, aqui eu apresento um pouquinho da minha opinião, daquilo que eu coloco como proposta da educação física, e embora já faz alguns anos que não tenho tanto acesso ao curso mais, mas eu espero que muita coisa tenha já sido superada aí. Então, essas são as minhas colocações inicialmente. Obrigado por me ouvir. Eu vou abrir, então, para a Fernanda Barro William falar para nós aí. Obrigado, viu, Fernanda, pela presença. Boa tarde, pessoal. Vou me apresentar também rapidamente. Meu nome é Fernanda, sou graduada do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Musaminho. Da turma de 2017, eu acabei, a colação de grau mesmo foi em 2018. Eu queria agradecer ao Arnaldo e ao Matheus pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui expor um pouco. Na verdade, o que eu vou expor aqui para vocês é um pouco da minha vivência que eu tive e a minha experiência durante a graduação. E eu sou hoje professora de uma escola estadual daqui de Poços de Caldas, vão fazer 2 anos. Bem, primeiro eu vou contar um pouco da minha experiência no Instituto Federal, como foi. Primeiro, ao entrar no Instituto Federal, eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu acabei entrando no curso de Educação Física porque eu gostava de esportes e me interessava pelo assunto. Mas não era exatamente o que eu pensava, nada do que eu pensei aconteceu. E no começo eu não era muito interessada. Eu ia nas aulas, fazia o necessário, mas não fazia questão de algo a mais. Até que um dia o professor Matheus comentou em sala de aula de um projeto que chamava PIBID, que abriu bolsas para esse projeto, e que eu estava no primeiro período ainda, e que quem tivesse interesse era para se inscrever. E eu me inscrevi. O PIBID, eu não sei, eu acho que ele se mantém, não sei como ele está agora, porque o país está meio louco, né? Não sei como estão esses incentivos, mas é um projeto institucional de bolsa de iniciação à docência. E aí eu me inscrevi e não passei. Eu fiquei na lista de excedentes, eu estava ainda no primeiro período, e eu continuei na universidade normal, mas não consegui entrar no PIBID. Passando alguns meses, o Matheus me chamou, falou assim, olha, Fernanda, vai no grupo de estudos do PIBID, porque logo vão chamar os excedentes. E foi aí que eu comecei a ir no grupo de estudos, e logo depois eu me tornei bolsista do PIBID. Eu considero que são 2 Fernandas. Uma Fernanda antes do PIBID e uma Fernanda pós-PIBID. O PIBID me proporcionou experiências únicas. Pelo PIBID eu conheci pessoas, pelo PIBID eu dei muita aula, muitas atividades diferentes, fui em muitos congressos, apresentei trabalhos, escrevi trabalhos. Então, para mim, o PIBID é um marco na minha graduação.
E no terceiro período, eu ainda era bolsista do PIBID, abriu o processo seletivo para mobilidade estudantil. Também não sei como é agora, mas na época era um processo seletivo em que o Instituto auxiliava a gente a conhecer, estudar um período em outro país. Eu passei e fui para a Colômbia. Eu estudei um período na Colômbia, e também, para mim, foi muito importante esse período que eu vivi na Colômbia. Mais do que na minha formação como professor, foi na minha formação como pessoa. Lá na Colômbia, eu vi como é importante o social, né? Como é importante o governo envolver nesse social. Porque lá não tem sistema de saúde público, lá não tem universidade pública. Então, a gente vê a dificuldade da população em alcançar essas coisas. Então, para mim, foi um baque muito grande, porque eu saí da minha zona de conforto, porque eu estava na minha casa, numa cidade que é Muzambinho, que é uma cidade pequena, e fui para uma cidade grande, ou em outro país, que era tudo totalmente diferente. Aí, voltei da Colômbia, tive a oportunidade de fazer monitoria com a professora Mariana, fiz estágio obrigatório, não obrigatório, e voltei para o PIBID, fiz mais um processo seletivo. Acho que de todo o tempo que eu estava na faculdade, eu fiz parte do PIBID, porque ele, para mim, o diferencial na minha formação foi o PIBID, porque ele me ensinou a trabalhar temas transversais, me ensinou a atuar em sala de aula, a ser uma professora que trabalha a cultura corporal de movimento, não só mais um reprodutor do que eu aprendi na escola. E aí eu voltei, fiz o meu TCC, fui orientada pelo Arnaldo e formei. Aí é o que a gente mais assusta, né? Antes a gente era estudante, depois, no outro dia, a gente é desempregado. Então, em uma cidade como Muzambinho, que tem duas... eu fiz licenciatura em Educação Física, né? Então, na cidade de Muzambinho tem 2 escolas particulares, e as outras são escolas públicas, que também, para você entrar, é só por meio de concurso. E então, a cidade, por ter universidade, né, o mercado de trabalho é escasso para essa área, porque tem muita gente formada e pouca vaga. Então, eu decidi que eu ia estudar para concurso. Eu estudei para concurso, um mês depois eu fiz um concurso que foi o do Estado, passei, e acho que começo de setembro de 2018, eu comecei a dar aula. Fui nomeada e comecei a dar aula. Embora eu tenha tido diversas oportunidades de dar aula dentro do PIBID, dentro dos estágios e dentro de diversas oportunidades na universidade, quando eu cheguei na escola, eu vi que o negócio era diferente. A gente fala muito na universidade sobre isso, sobre como é a prática. A gente às vezes julga os professores, mas na hora do vamos ver é diferente, porque você está sozinha. Eu nunca tinha ficado sozinha numa sala dessa forma. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar. A escola que eu trabalho, que eu tenho muito carinho por ela, é a Escola Estadual Davi Campista, da cidade de Poços de Caldas. Eu moro aqui, né? E agora eu moro aqui. E lá é uma escola central. Ela tem quadra. Caso a quadra esteja ocupada, a gente pode ir para o tiro de guerra, que é encostado na escola. Tem material, tem rede, o básico de material tem tudo. Só que tem um pequeno problema que eu passei, uma dificuldade minha, né, que eu estou relatando aqui para vocês, é a experiência dos alunos. Os alunos estavam acostumados a fazerem o que queriam nas aulas de educação física, como se fosse um recreio. E eu cheguei para bater de frente com isso, que é o meu papel, né? Eu tenho que dar minha aula. Eu acredito que a aula de educação física é um momento de socialização, é um momento que eles têm que se divertir, mas não é um momento que eles vão fazer o que eles quiserem. Porque
a disciplina de educação física tem o seu conteúdo a ser trabalhado, tem as vivências que os alunos têm que ter. E aí eu cheguei com 22 anos para dar aula para o terceiro ano do ensino médio, que eram alunos de 17 a 19 anos, que eram quase na minha idade, para bater de frente com eles e colocar o que eu acreditava. Até hoje, todas as turmas que eu vou dar aula, eu tenho que bater de frente. Eu peço até, né, que os professores, vocês que vão formar, não desistam, porque se desiste, é muito mais difícil. E aí, eu fui ler o comentário ali e me perdi. Não desistam, porque é importante nosso papel. E então, eu fui começar a dar aula, mesmo com todas essas dificuldades, e bati de frente com os alunos, falei que eles teriam aula, eles assustaram, pensaram que eles iam sentir vergonha ou algo do tipo, mas eu expliquei para eles que as atividades que eu iria propor iriam ser atividades inclusivas. Quando eu falo de inclusão, não é só inclusão de pessoa com deficiência. Eu digo inclusão, às vezes, daquele aluno que é mais quieto, aquele aluno que está um pouco acima do peso, ou aquele aluno que não tem tanta experiência nos esportes, nas atividades físicas. E aí, todo começo de ano é esse entrave, né? E depois a gente começa a conseguir desenvolver bem as atividades e os alunos acabam adorando. E aí agora eu vou contar mais um problema que eu encontrei, foi que o primeiro turma que eu entrei tinha uma aluna deficiente auditiva. A deficiência foi uma dificuldade que eu tive durante esse período. Tenho até hoje, né? Nós tínhamos, eu não sei como está hoje, porque eu sei que mudou a grade, mas a gente tinha 2 disciplinas apenas que falavam de deficiência. Uma era sobre os esportes, os esportes adaptados, e a outra falava mesmo da inclusão. Só que nunca eu tinha tido a vivência, a oportunidade de ir numa turma em que todas as pessoas são ditas normais e tem um deficiente. E eu tenho que fazer uma atividade para que todos trabalhem conjuntamente. Então, quando eu cheguei, eu tinha a primeira aluna deficiente que eu tive foi uma deficiente auditiva. E ela tinha uma intérprete de Libras, mas, por incrível que pareça, a intérprete de Libras não ia na aula de educação física. Então, eu tive que conversar com a direção, falar que embora eu tenha tido a disciplina de Libras na faculdade, eu não sabia Libras. E que eu necessitava da intérprete junto comigo. A direção sempre me apoiou, a supervisão também. E no outro dia, a intérprete já estava acompanhando. O ano passado também, foram 3 turmas que eu peguei até hoje. E as turmas que eu peguei do ano passado, eu tinha 3 alunos autistas. 3 alunos autistas na mesma sala. Cada um com um nível de autismo. Eles colocam todos os alunos autistas na mesma sala para poder colocar só um professor de apoio. Que eles tinham a mesma idade, então eles colocam todos, cada um com uma dificuldade diferente. Eu consegui trabalhar com eles, eles eram bem receptivos, mas um dos alunos tinha dificuldade com barulho e tudo, então a gente tem que ser compreensivo também. Esse ano eu tenho uma aluna com Down, que é bem brava, ela não aceita a ajuda da professora de apoio, ela não aceita a gente chamar a atenção dela, não aceita a gente exigir dela, mas a gente tem que ir lidando com essas situações e tentando, insistindo, um dia após o outro, até que a gente consiga essa real inclusão. O ano passado é uma experiência que eu tive, que eu quero compartilhar. Como os alunos, todas as vezes, eles pediam para ter futebol, né? Porque o futebol é o futebol, né? Eu combinei com eles que no final do semestre, do final do ano, né, eu faria um campeonato de futebol interclasse entre as minhas turmas. E aí eu peguei, fiz o interclasse, e só que era um pouco diferente. Quem organizaria o interclasse seriam as turmas. Dividi um papel para cada turma,
E o jogo, o campeonato, teria que ter pelo menos uma menina na equipe que jogasse pelo menos um período, um tempo do jogo, e não poderia misturar turmas. Então, dentro da sua turma, você tinha que dar um jeito de montar a sua equipe, para não ficar aquela seleção, né, que eles costumam montar. Foi super interessante a experiência. A equipe que ganhou, o goleiro da equipe era um dos alunos autistas. Então, foi para ele foi uma experiência incrível, para a gente foi uma experiência incrível. A alegria dos alunos por estarem participando disso foi muito interessante. Esse ano, agora, mais uma dificuldade, né? Que essas aulas online. Eu sou professora do estado de Minas, né? Então, eles fizeram o primeiro mês, teve o PET, né? Que é o Programa de Estudo Tutorado, só que não incluía educação física. Então, nós tivemos que fazer as atividades de educação física. Eu montei todo um arquivo bem dinâmico para eles, embora seja ensino médio, eu tentei fazer algo que fizesse com que eles interagissem mais, mas agora no segundo PET veio a parte de educação física. E o governo já mandou o PET e a gente não pode modificar o PET, a gente não pode editar. A gente tem que enviar o PET, as atividades para os alunos, do jeito que vem. Eu perguntei para a supervisora se eu não podia dar uma resumida, uma adaptada, ela falou que não. Só que, assim, para vocês terem uma ideia, a parte de educação física dessa primeira semana são 8 questões abertas para os alunos responderem e mais uma redação. 20% dos alunos mandaram a resposta. Eu não sei, é uma dificuldade muito grande, porque a gente também não pode intervir. São várias dificuldades, mas a gente tem que se esforçar para poder trabalhar o que o aluno precisa aprender. A gente não pode achar que a educação física é só o jogar bola ou aquele momento de recreação. A gente tem que ser professor, a gente tem que acreditar na gente e poder proporcionar essas vivências para os alunos. Por enquanto é só. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai começando. Legal. Obrigado, Fernanda, pelo relato também. Obrigado, Fagner, novamente. E é muito bom ouvir vocês e ver que tem alunos egressos nossos aqui participando da conversa também, né? E saber que esse processo que vocês passaram, a gente, como professor de educação física, também vivenciou isso, né? A Fernanda estava falando aí sobre o primeiro ano dela, né? Eu concordo com a Fernanda, o primeiro ano é um dos mais difíceis para o professor que está saindo da faculdade, porque ele vai encontrar muitos desafios e, por vezes, a própria faculdade não falou, não tratou sobre isso, né? Eu, quando eu me formei, em 2015, 2015, eu tô achando que eu tô... em 2005, em Bauru, eu passei no estado, então fui dar aula em 2 escolas. Uma escola, no registro, no papel, estava coberta, mas quando você chegava lá, era um sol de rachar coquinha. Então, 1h da tarde, você não conseguia dar aula para ninguém. Você chegava animado, com planejamento, aprendi isso na faculdade, vou trabalhar cultura corporal, não sei o quê. Pá, os alunos nem iam para a quadra. Então, esse tipo de saber, que às vezes o PIBID e o Residência oferecem para a gente, que a gente passou por isso no PIBID, né? Eu lembro que até uma sala que a Fernanda pegou, a primeira aula que ela deu, os alunos não queriam, né, participar, porque eles só queriam jogar bola, era uma sala bem difícil. Então, é um saber, é um tipo de saber que os teóricos têm chamado de saber experiencial, que às vezes as faculdades não conseguem oferecer. E aí o PIBID e a residência conseguem cobrir essa lacuna, né? E como isso é interessante da gente ver, como que a gente vai encontrar isso quando a gente sair da faculdade. A gente tem passado pela UF de Minas por várias reformulações do currículo, né? Então, a gente, com certeza, eu que estou há pouco tempo, vai fazer 5 anos agora, passei por 2 reformulações do currículo.
E a ideia é que, de alguma forma, a gente consiga aproximar um pouco das práticas e da escola, né? Modificado para perder um pouco aquela concepção de que você ensina um conteúdo e uma técnica, e aí o aluno, no último ano, ou quando se formar, vai aplicar aquele conteúdo. A ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga, durante o percurso de formação, vocês tomem contato com esse saber, tragam para dentro da sala de aula e, junto com o professor de aula, a gente consiga tratar essas questões, né? Por isso que a gente pensou o estágio e da docência unidas, né? A gente consegue ir para o estágio e trazer para a docência a discussão toda, que é muito importante. Então, eu queria saber de vocês um pouquinho como é que, quais foram as contribuições da formação de cada um, né? Esse contato com, essa aproximação com a escola, e como que vocês entendem que depois vocês atuando, isso se modificou, se ampliou, né? Desde quando eu saí da faculdade, eu me procurei também fazer algumas atualizações. Esse curso pela Universidade Federal de Juiz de Fora, inclusive eu assisti a apresentação do seu trabalho, Fernando, e acredito que essa continuação dessa formação ela é essencial para que a gente consiga, talvez, procurar melhorar em alguns sentidos. A inclusão é uma delas. E se alguém falar para você que a aula é 100% inclusiva, de fato não é. A gente encontra muitos problemas e muitos paradigmas que quebram isso, né? Que deixam isso muito à tona. O que eu vejo muito nas escolas nas quais eu atuei, e algumas que a gente encontra também, a escola ela é muito carente da questão da educação física, da política da educação física. Tem questões que não são cobradas, muitas coisas dependem daquilo que você pode colocar como instrumento de transformação na própria escola, na própria comunidade. Então, isso eu acho que é muito importante. Eu já perdi as contas de quantos cursos, congressos eu participei em relação logo após a minha formação, porque, como todo mundo já sabe, faz alguns anos que eu me formei, né? Mas essa continuidade ela tem que ser progressiva, não deixa ser escassa, não pare quando você forma, porque você vai encontrar muitas situações que você não foi preparado para aquilo. E uma coisa que eu bato muito na tecla é você ensina o que você aprende. Então, se você não tem acesso à aprendizagem na faculdade de alguma coisa que você vai encontrar, aquilo para você não adiantou muita, né? Você tem que procurar se estabelecer e reformular suas condições e capacidades de ensino. Então, isso eu acho importante, você ensinar, buscar as possibilidades que tem e aplicar, e tentar, porque a inclusão, às vezes a gente cria um bloqueio sobre ela, mas a gente não tenta fazer, a gente às vezes perde paciência, às vezes a gente vê que não consegue, já cria um pessimismo na carreira, na profissão, na formação, e assim como a educação, a inclusão ela é progressiva, ela não é assim, do dia para a noite, tudo vai ficar 100%, a pessoa vai aprender, a pessoa vai se tornar o melhor aluno da sala, isso é progressivo. Então, a continuidade de formação ela é importante e a gente tem que estar pronto para essas carências que as escolas precisam, né? Ele tinha perguntado essa questão sobre a influência da nossa formação nas instituições que a gente estava considerando todo esse contexto que a gente se formou, né? Um desses contextos que eu pontuei é a questão exclusivamente da carência, porque, querendo ou não, as escolas, embora a gente esteja numa região, acredito eu, que muito interessante para a educação física, porque a gente tem um berço da educação física aqui, elas são muito diferentes uma da outra. Elas podem ser no mesmo município, mas elas têm diferenças enormes. E essa questão de bater de frente que você disse, talvez seja uma das mais importantes a serem feitas. É a questão da quebra de paradigma. A gente precisa sair daí do Instituto levantando a bandeira que você aprendeu alguma coisa que você precisa produzir essas tentativas. Algo que eu vejo como um grande
O problema é a gente parar no primeiro dificuldade que a gente tem, quando você e 20, 30 crianças ali na sua frente, você ter que aplicar uma determinada atividade, um conteúdo, e você ter alguns retornos das crianças que não era daquilo que você pudesse imaginar. Então, eu acho que a carência nas escolas é uma delas, e quanto mais a gente conseguir se apropriar da educação física nesse contexto, é uma forma da gente elevar o nível da nossa formação e do reconhecimento da educação física. Eu queria comentar também que, às vezes, uma atividade pode dar certo para uma turma, né, e para outra não. E eu não digo que, por exemplo, a faculdade foi falha em alguma coisa, mas eu digo que a realidade é muito mais ampla e muito mais difícil. Então, às vezes, a gente aprendeu a lidar com turma que, no PIBID, por exemplo, eu aprendi que tinha turma que não dava. Você chegava e você insistia, e eles batiam de frente e brigavam com você e tudo. Mas aí, chega na realidade, você não tem opção. Você tem que dar aula para aquela turma. Você não pode falar assim, não, vamos trocar de turma? Essa turma não está dando. De jeito, você não tem essa opção. Você tem que resolver o problema. Então, é isso que eu digo. E no meu caso, do Fagner, deve ser até mais. Eu tenho 8 turmas, então cada turma é uma característica diferente, cada aluno é diferente, assim como cada deficiência é diferente, entendeu? Mesmo três alunos com autismo, cada um é de um jeito. Então, a gente precisa fazer essa adaptação. Igual você falou, não quer dizer, não existe aula 100% inclusiva, mas que inclua o máximo possível, né? A gente tem que fazer a nossa parte para tentar não excluir ninguém, né? Mas é difícil, até com ensino médio, né? É mais difícil ainda. E é legal que vocês estão trazendo aqui, porque a gente costuma falar que a formação inicial, muito mais do que só oferecer conteúdos e métodos de ensino, ela também ensina a ser professor, né? Ela te dá uma identidade do que é ser professor. Então, tem um colega meu que fala uma coisa interessante. Ele fala que quem nunca sentiu o cheiro da merenda não sabe o que é ser professor. Então, esse contato com a escola, com os meninos, com a merenda, com os horários, né? É muito importante para a formação da identidade de professor e que isso vai ser levado para o resto da vida, né? E que vocês continuam buscando. Beleza. Então, o Vitinho, ele está direcionando a pergunta para a Fernanda, porque ele falou que ele pegou a partir da fala da Fernanda, mas se o Fagner quiser comentar também, acho que é legal. Ele falou assim, você tocou na questão da inclusão e trouxe à tona de que ela não se trata de uma inclusão apenas para pessoas com necessidades especiais, né? Você busca, por meio da diversidade das práticas, quebrar aquela hegemonia do famoso Quarteto Fantástico? Isso acaba tendo influências lá nas suas aulas, no chão das quadras? No chão da quadra? Eu tenho uma opinião, né? Sim, eu tento mudar, mas eu tenho uma opinião de que o Quarteto Fantástico é o menos divertido na escola. Porque a gente propõe uma queimada, eles se divertem, eles dão tudo de si. Até um pega-pega para ensino médio é mais divertido. Mas eu não abandono o Quarteto Fantástico, porque é o que eles estão acostumados. Só que eu tento levar o Quarteto Fantástico de outra forma. Por exemplo, o futsal. Eu levei o futsal ano passado, só que eu deixei de uma forma mais divertida. Primeiro, eu dividi as equipes, eu falei para eles dividirem em equipes. Aí eu colocava para jogar quem já considerava que não. Eu aprendi até isso com a Mari, né? Quem considerava que não jogava muito bem era para ir para um lado, quem considerava que jogava bem era para ir para o outro. Dividi as equipes, joguei. Todo mundo participou e todo mundo se divertiu muito. As meninas, quando eu falei que ia ter futsal, elas já tiveram um pouco de tensão. Mas eles vão nos machucar. E aí, quando elas viram que tinha a possibilidade de elas jogar futebol sem machucar, o vôlei também. Então, eu não abandono eles, mas eu também não levo eles no esporte propriamente dito. Uma aula ou outra que eu ponho, só para eles conhecerem um pouco das regras, mas eu não levo normalmente o esporte em si, eu levo práticas que envolvem esses esportes. Até porque ali eu não estou para formar nenhum competidor, eu estou para proporcionar vivências
vivências corporais e conhecimento sobre a nossa cultura. Posso relatar algumas coisas aqui também? Sim, sim. Tá, Vitor, muito legal a sua pergunta. Naquilo que a Fernanda disse, algo que aqui na cidade eu dou aula para o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano da educação básica. E, como ela disse, essa questão da inclusão é difícil no ensino médio, na educação básica, no ensino fundamental, também é. E a gente vê isso bem no início, bem no começo. O que são as minhas sugestões? Quando ela fala da questão da atividade inclusiva, não é especificamente estigmatizar aquela pessoa que tem alguma deficiência, mas sim trazer uma inclusão de atividade para todos. Eu gosto sempre de fazer algumas tentativas na escola. Uma delas, ainda tenho alunos com deficiência, ainda não é um número tão alto por turma, né? Aqui tem algumas diferenças, né? Por conta da distribuição de turmas, mas tem alguns. E, a princípio, eu quis tentar modificar o pensamento daquilo que a gente tinha de inclusão. E, tipo assim, vou incluir um aluno, vou dar uma atividade voltada exclusivamente para aquela pessoa. Na verdade, eu montei um projeto para 1º e 2º ano do ensino fundamental, na qual eu iria aplicar algumas atividades que lembrassem as atividades paralímpicas, né? E depois daquilo, passamos aí quase 2 meses brincando de atividade inclusiva, mas sempre relatando essa questão, né? Essas dificuldades que essas pessoas teriam, e aí eles começaram a se colocar no lugar de quem tinha uma deficiência, se conseguia fazer ou se não conseguia fazer, se era mais difícil, menos difícil. E, fechando o projeto, eu levei um paraciclista aqui da minha cidade, amador, para falar sobre a vida dele, para destacar o que era importante, relevante na vida dele, enquanto um atleta amador, né? O que eu vejo de tudo isso? Essa possibilidade, essa tentativa, depois eles fizeram até um trabalhinho de finalização daquilo que foi mais interessante. Então, aluno de 1º e 2º ano, crianças ali de 6, 7 anos de idade, tendo acesso à inclusão, brincando, algumas atividades paralímpicas, coisas simples, nada muito, muito difícil, para eles terem esse sentimento e depois poderem dialogar, né? E fazer a questão inversa, né? Eles participarem do movimento de inclusão, mas já sabendo como lidar, como jogar com alguém com deficiência, o que um deficiente faz, o que ele passa durante a educação dele. Então, essas tentativas, eu acho que elas são importantíssimas. Então, por mais que o Quarteto Fantástico ele é hegemônico, a gente precisa fazer do esporte aquilo que a gente quiser dele. Então, se você quiser dar o Quarteto Fantástico, ótimo, mas que tal você transformar ele em uma possibilidade de ensino diferente? Talvez linkado ao rendimento, se for fora da escola, linkado à aprendizagem, à transformação social, a parte de inclusão. Eu acho que as tentativas elas devem acontecer, mesmo que você se surpreenda com elas. Para mim foi uma surpresa muito grande o retorno que eu tive depois desses alunos. O seguinte, eu sou estagiário da PAI de Muzambinho, em uma turma que trabalhei, um certo aluno não aceitava participar das aulas práticas, porque os pais falavam que por ele ser deficiente ele não podia participar. Como mudar essa ideia do aluno, essa influência dos pais nas práticas dos alunos também? E aí, enquanto vocês pensam, acho que a Ieda pode também fazer os comentários dela, né, Ieda? Oi, gente. Primeiro, né, parabenizar ao grupo, né, pelo evento, né, acho que é bem rico. Fernanda e Fagner, né, eu fico super feliz com a fala de vocês, né, e vejo que nós estamos conseguindo, né, Fagner, ter bons profissionais, né, que esses profissionais que a gente está formando estão conseguindo fazer um diferencial.
A minha fala vai no sentido de que a formação continuada ela é essencial, né? Então, quando vocês colocam que vocês fizeram esse curso pela Federal Juiz de Fora, que é um curso, né, se não me falha a memória, pela plataforma Freire, que é um curso gratuito, né, para professores da rede, eu vejo que essa vontade de vocês já mostra, né, esse grande diferencial. E a respeito da inclusão, a fala de vocês, assim, né, até me traz ânimo, porque é isso, né? Não sabemos, né? As pessoas com deficiências, elas são várias, né? Então, não adianta, numa disciplina, você dar receita, né? E também, eu fico vendo que nós não temos essa possibilidade, nem para o ensino, vou colocar entre aspas, regular, normal, né? Trazer todas as soluções, que dirá quando a gente fala na inclusão, né? O Fagner é bem feliz quando coloca isso, né? Que é um processo. E agora que essas pessoas estão chegando nas escolas, e agora que a sociedade vai começar, né, a olhar para eles, né, e perceber que eles também têm potenciais, né? Então, acho que é o Carlos que perguntou, Carlos, a sociedade, né, não é porque o pai tem um filho com deficiência que ele não tem, assim, também os N preconceitos, né, da sociedade, né? Então, as pessoas com deficiência, elas conseguem realizar, como a Fernanda bem colocou, o autista foi goleiro, né, de um time, então eu vejo que tudo isso mostra para a gente as possibilidades. As possibilidades são inúmeras, né? Então, essa fala dessa formação de vocês, gente, infelizmente a gente não consegue formar tudo, né? Dar conta de tudo. Mas essa troca de experiência, ela já é positiva nesse sentido, né? Que os alunos entendam que eles vão ter dificuldades ao sair da escola, né, os alunos que nós estamos formando, mas que essas dificuldades, elas não são só deles, né? Elas são gerais, que a escola, infelizmente, não contempla tudo, né? E parabenizar os meninos pela fala, eu estou achando muito bom. Era isso. Eu acho que na PAI já tem isso, né? Mas é uma conversa com todos, né? Eu acho que você precisa conversar com essa família para compreender o porquê que ele está fazendo isso e por que ele acredita nisso. Porque se ele falar assim, mas ele tem tal deficiência, mas espera aí, me passa qual é a dificuldade dele, qual é a deficiência dele, que eu vou adaptar para ele pode participar. Eu tive uma experiência no estágio de uma menina que falava que a família não deixava ela dançar. E eu insisti para ela, não, vai, dança, participa. Ela participou, contou para o pai, e o pai bateu nela. Então, assim, é uma situação muito difícil, porque a religião não permitia e tal, e eu meio que intervi e fiquei me sentindo mal depois, porque a menina se divertiu e tudo, mas a família não aceitou. Então, às vezes tem situações que a gente não tem como, a gente se vê preso, né? É muito difícil de lidar. Eu vejo essa situação que o Carlos colocou aí também, um pouco muito levado ao princípio cultural, né, das famílias. Às vezes transparece para a gente uma situação e, na verdade, em casa é totalmente o contrário. Mas, especificamente nessa situação aí, eu acho que é uma política da escola, né? Se caso existe a interferência por parte da família em alguns conceitos, né? Você precisa aplicar a sua atividade. Ora, se isso fosse tão interessante, eu não faria matemática porque eu odeio matemática, e ponto, acabou. Mas talvez não sabe da dimensão que isso ajudaria o aluno no seu desenvolvimento intelectual, talvez, né? Então, eu acho que a gente tem uma reflexão boa para fazer nessa questão da família. Se tornando de APAE uma instituição especializada, eu acredito que talvez esse contato com a família, essa troca de informação seria, às vezes, mais fácil de pontuar por essa questão, por talvez esse aluno ser já aluno da escola, já saber a política da escola, a dinâmica da escola. E agradeço aí a questão da Ieda também, né, sobre o que ela apontou. Acho que a questão da inclusão, no que ela disse, que a gente também fica nos apropriando dela, às vezes, como a gente cria o bloqueio, a gente não dá, talvez, a autonomia que um aluno deficiente
possa ter. Então, quando você pensar numa atividade inclusiva, ofereça essa autonomia, essa possibilidade de liberdade para que ele possa fazer daquela atividade como ele entendeu, como ele percebeu que existe aprendizagem. Eu tenho até uma situação interessante. Eu tive um aluno cadeirante, só que ele é muito inteligente, sempre foi muito apaixonado pela educação física, gostava sempre de debater algumas coisas sobre a educação física no 5º ano. E essa passagem me chamou muita atenção, porque as atividades, quando eu peguei o jeito dele, que ele gostava de se impor, né, mas se impor no quesito da autonomia, de saber escolher algumas coisas boas para a coletividade, eu comecei a instigar isso nele. Lembro até de uma passagem, quando eu estava aplicando atividades circenses no 5º ano, e a gente estava fazendo alguns trabalhos em grupo em relação às ginásticas, a ginástica acrobata. Eu coloquei ele num grupo, na qual ele estava vendo toda a parte do manual que eu tinha passado para eles e discutindo qual tipo de forma acrobata eles iam fazer. E eu estava vinculado muito à parte das pirâmides, né? Das pirâmides humanas. E falei para ele assim, o que ele queria ser na parte dessa base, dessa questão acrobata, porque a minha hipótese era, como ele é um cadeirante, ele tinha que ficar na base dessa atividade, né? Justamente por conta dele estar sentado, especificamente. Ele me chamou e falou, professor, eu não quero ficar embaixo, eu quero ficar em cima. Aí, ora, como que eu faço com um cadeirante que em uma atividade ele quer, pela autonomia dele, ser o ponto mais alto daquela atividade? Ou seja, eu tinha que criar uma possibilidade. Eu falei assim para ele, e aí, mas como que eu faço? Como que a gente te coloca lá em cima? Como que a gente faz? Vamos chamar os mais fortes da sala. Ele mesmo deu autonomia para ele. Aí ele foi em grupo, que eles estavam separados, né? Foi de grupo em grupo, pediu a ajuda de alguns, nos formamos todos naquele momento e fizemos uma pirâmide na qual até eu ajudei a colocar ele em cima da pirâmide para passar esse sentimento de que, opa, eu tenho essa autonomia para escolha. Talvez, se a gente tivesse parado ali, falasse, não tem jeito, eu acabava de perder um potencial na aula. Então, não tenha medo de oferecer autonomia de criação, de escolha, de liberdade de expressão para esse aluno, porque ele vai precisar. Legal, e o que vocês estão trazendo são conhecimentos que são importantíssimos, os relatos de vocês são importantíssimos para compor essa mudança, né, de visão da educação física na escola. Eu vejo que muitos de vocês que estão saindo formados daqui estão tendo essa responsabilidade de modificar como que se vê a educação física na escola, com essas experiências, as novas experiências, as novas práticas, né? E o Frank, ele faz uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Ele fala que existe uma certa concepção de um rola-bola da educação física na escola, como a Fernanda estava falando, né? E ele também conta que isso é muito comum de acontecer. Então, a pergunta dele é, como é que a relação de vocês com seus pares, né? Com os próprios professores de educação física e a equipe gestora da escola. Vocês sentem alguma deficiência ou gostariam de ter alguma formação nesse sentido das relações institucionais, né, dentro da escola? Olha, eu vou falar da minha experiência, né? Porque eu sei que cada escola é de uma forma e eu já ouvi diversas experiências diferentes da minha. A direção e a supervisão da escola sempre me apoia muito. E os outros professores que trabalham comigo, às vezes eu penso que eles até têm vontade de fazer as coisas. E eles, vendo eu fazer, parece que eles ficam mais empolgados, sabe? Um professor que é o que trabalha diretamente comigo, que bate aula, né? E aí a gente tem que ir para outro espaço. Ele até, às vezes, ele tenta propor algumas atividades e tudo. E quando eu pego os alunos, às vezes no 3º ano, agora eu estou pegando os do 2º. Então, eu já meio que mando para eles os alunos acostumados às aulas. E os alunos próprios cobram isso, entendeu?
O ano passado eu tive segundo ano e ele está com os terceiros agora. Então, esses meus alunos do ano passado cobram ele dessas atividades. Então, ele é não estou falando mal dele de jeito nenhum, uma ótima pessoa, super esforçado, super inteligente, mas às vezes o que falta nele foi essa vontade de brigar, entendeu? Porque a gente acaba tendo que brigar, bater de frente com os alunos. E às vezes, de tanto bater de frente, ele foi ficando cansado, né? Não que justifique ele não passar atividades, né? Mas vai ficando cansado. E quem sabe, de uma forma assim, dessa forma, ele começa a ter esses incentivos. Agora, quanto à instituição e aos incentivos da instituição que eu trabalho, eu não posso reclamar em nada. Tanto a direção quanto a supervisão, material, ele pergunta para mim, pede lista de material que eu estou precisando. Então, nessa parte, eu não posso reclamar. Bem, em relação ao que o Frank perguntou, a minha situação com as escolas na qual eu faço parte também, eu não tenho problema nenhum em relação à coordenação, sabe? Eu acho que uma coisa que vocês, formandos, quando entrarem na escola, que vocês vão também, às vezes, refletir um pouco, falar assim, nossa, eu já pensei que já tinha ouvido de tudo, e vocês vão perceber que nós estamos numa classe de educadores, mas talvez essa classe não é tão unida quanto a gente possa imaginar. Em relação com o professor de educação física, a gente tem um contato e um convívio essencial, muito bom. Inclusive, outro dia eu participei de uma live em relação a isso, e foi questionada essa paridade, né? Por que tem aulas tão diferentes assim? Na minha convicção, mesmo que tenha professores que não são tão interessados em aplicar uma determinada atividade, talvez um pouco mais interessante, e gostam dessa parte do lado tradicional, eu acredito que existem professores de educação física bons e professores de educação física muito bons. O que eu questiono é a formação que eles tiveram, porque a gente talvez tenha essa dimensão do que eu e a Fernanda estamos falando aqui, daqui 15, 16 anos, porque eu tenho nas escolas que eu trabalho professores que formaram na década de 80, de 90. E como que era a formação naquela época? Então, a gente não pode meio que julgar essa situação. Com os professores de educação física, a gente nos dá muito bem, mas em relação a toda a comunidade escolar, a gente precisa aumentar um pouquinho essa empatia, porque ela não é comum para todo mundo. Eu acho também que, às vezes, a educação física, embora tenha apoio da direção e tudo, é um pouco colocada de lado, às vezes. Não sei se acontece isso com o Fagner, mas, em alguns momentos, a gente fica como a disciplina que não tem conteúdo, que não tem importância, que não tem opinião. E eu, por exemplo, eu participo de todos os conselhos de classe que tem, opino sobre os alunos, porque às vezes, não sei se é por causa de ser um momento que a gente tem mais proximidade com eles, às vezes eu conheço mais os alunos, então eu participo ativamente, mas tem professores de educação física na escola que eu trabalho que não participam, então isso às vezes vai deixando, já é uma categoria desvalorizada, e nós vamos nos desvalorizando mais, então a gente tem que assumir o nosso espaço e trazer a nossa contribuição para mostrar que a gente é importante também. Pergunta sobre a questão de como que, se vocês têm tratado o tema transversal da saúde nas aulas de vocês, né? Que ele coloca aqui que existe um certo bombardeio das mídias com relação a essas concepções de saúde, como que vocês têm tratado isso, se tem tematizado a saúde nas aulas de vocês e como que está sendo tematizado, né? Eu, como trabalho com ensino médio, eu acho que esse tema saúde é de extrema importância. Eu trabalho com todas as turmas que eu tenho, pelo menos, nem que for 2 semanas sobre isso, sobre o corpo midiático, né? Sobre as doenças que podem ocasionar, como a anorexia, a bulimia, em busca desse corpo perfeito, e sobre alimentação saudável,
explico algumas coisas sobre a alimentação, tento que explico sobre as práticas mesmo, os benefícios das práticas, não exatamente academia, mas uma prática de um esporte, de uma caminhada. Então, como é ensino médio, né, o interesse deles é muito grande nesse assunto, e eu aproveito desse momento para poder trazer para eles. Porque a mídia, na verdade, traz uma coisa que não existe, né? Ou se existe, raramente. Então, eles precisam ter esse conhecimento que aí, no caso, faz parte da cultura corporal do movimento, que é o nosso trabalho dentro da escola. Certo. Na questão que o Vitor colocou aí, essa relação da saúde e da atividade física com a mídia, eu vejo ela pelo lado da seguinte forma. Na questão do meu trabalho, do primeiro ao quinto ano, eu tento aprimorar, dentro do meu planejamento, o maior número de vivência possível para aquele aluno, justamente porque ele está em processos de desenvolvimento motor e outros, mas como está nessa idade, né, do ser criança, eu gosto muito de aproveitar esse momento, né? Não tratando especificamente do tema, embora ele é traçado ao longo do período, né? Mas eu gosto de dar muita vivência, de oportunizar muitas coisas para eles, porque para criar esse hábito, né, da ligação da educação física com a saúde, com esse bom funcionamento do nosso organismo. Porque uma coisa que eu vejo como cultural nosso, e isso é um grande problema, é que, assim, se eu perguntar para vocês a importância da educação física nas nossas vidas, muita gente falaria que é muito importante, ponto. Mas quem se apropria da educação física para a sua vida como hábito é muito baixo, é muito pouco, talvez nem a metade. E isso eu acho que é um problema cultural, como a Fernanda disse, mas a gente precisa criar, desde o início, essa sensibilidade de que elas estão linkadas e não tem como separar a educação física, a educação da saúde, dessas questões. Em relação à mídia, a gente tem que criar essa sensação, como você disse, os temas transversais, de retirar da mídia aquilo de bom que ela nos oferece, porque eu vejo igual à internet, se você ficar muito habitolado em algumas considerações ali, você perde e você vai ficar doente, porque você precisa sugar tudo que ela te oferece, então você precisa pensar aquilo que realmente vai ser usado naquele momento. Então, eu acredito que a mídia ela é importante, ela é interessante, mas a gente precisa criar esse hábito nos alunos para que eles mesmos possam saber distinguir uma coisa que é boa de uma coisa que não é tão boa assim. Eu espero ter respondido. A idade que a gente fala é muito diferente, né, Fagner? Realmente, não tem como eu trabalhar de forma específica com isso, mesmo eles entendendo em certo ponto, né? Mas existe uma disparidade. Ótimo, importante o relato de vocês, né? Até por níveis de ensino diferente, é legal trazer essa experiência para nós aqui. Mas aí, Fagner, algumas questões que você chamou atenção aí sobre as lacunas, né? Realmente você e a Fernanda são de gerações bem diferentes no curso, né? Você pegou o momento em que tudo estava por fazer, né? Vocês foram, de alguma forma, um laboratório do curso, né? Para o bem e para o mal, né? Não faltava empenho, mas realmente as condições não eram as melhores possíveis da instituição que estava tudo sendo feito, né? E de vocês que tinham um perfil de trabalhadores, né? Acho que 95% dos alunos eram trabalhadores que se desdobravam para dar conta da graduação, que não puderam aproveitar as oportunidades que a geração da Fernanda tiveram, né? O PIBID, as monitorias, as viagens técnicas, né? Quantas viagens, né, Fernanda? Congressos, né? Então, realmente existe uma diferença muito grande de oportunidades. Não significa que a formação deles seja em si melhores, né? Mas eles tiveram outras possibilidades que vocês, infelizmente, não tiveram. Agora a gente está sofrendo também, né? Um retrocesso nas oportunidades, né? O ano passado a gente teve um corte de gastos muito grande, isso impactou em tudo que foi ofertado à geração da Fernanda, né? Nosso congresso foi cancelado, o Fagner até ia lançar o livro, né, Fagner, no congresso,
as viagens técnicas todas foram suspensas. Então, a gente acha que não pode ter sido somente o privilégio daquele grupo, né? É essencial para a formação e a gente tem que batalhar, né, politicamente para garantir essas oportunidades para todos os grupos, todos os alunos que entrarem no nosso curso, né? Então, isso é uma questão que precisa ser pontuada, Fagner. Tivemos, eu acho que, alterações para melhor, né? A questão dos estágios, Fagner. Até a Fernanda não conseguiu vivenciar esse processo. A gente estava implementando um modelo de estágio muito mais próximo, muito mais integrado, né, às escolas e de acompanhamento cotidiano dos alunos, infelizmente interrompido agora com a pandemia, né. E também a chegada de outros colegas, né, de novos professores. Chegaram 5 professores que o Fagner não teve oportunidade de conviver, né. Então, isso ampliou as possibilidades de formação, as referências de formação, com certeza engrandeceu muito a formação, né? A minha questão vai no sentido de questionar vocês sobre a questão da atuação para além da quadra, né? Quer dizer, vocês, aos trancos e barrancos, né, de acordo com as ferramentas que lhes foram ofertadas e com aquilo que vocês buscaram, estão resolvendo os problemas da quadra de aula, né, os desafios do tempo da aula. Agora eu pergunto, e os desafios que estão fora do tempo da aula? As relações com gestão, as questões de ordem política, de política pública de educação, né? Como é que vocês veem a formação de vocês, lhes dando elementos ou não para isso? E o que vocês têm buscado? Que inserção vocês estão tendo para tratar dessas questões, essas demandas para além da quadra? Você diz, por exemplo, questões tanto sociais como... As questões salariais, as questões institucionais, as questões de material, as questões curriculares, né, a tensão entre o currículo que vem e a autonomia didática pedagógica do professor, as tensões com outros colegas, que se existe uma diferença de formação que o Fagner pontuou, né, como é que vocês administram essas questões nos diálogos, na produção de currículo, de ações conjuntas? Para quem me conhece, sabe que eu sou bem faladeira e bem mala, né? Eu caio em cima do que eu acredito. O que eu acredito, eu vou atrás. Até antes da pandemia, eu estava em greve. A gente estava indo em todas as instituições por conta do governo estadual cortando diversos benefícios nossos. A gente o Estado já está, se eu não me engano, há 7 anos sem receber aumento, nem correção a gente recebe, e os professores não estavam aceitando mais. Aí agora, com a pandemia, veio mais um baque, né, que é a reforma, que aí eles querem que a gente contribua mais ainda do que a gente já contribui. Então, nessa parte eu luto, e luto também pelo espaço dentro da escola. O ano passado, quando eu propus esse campeonato de futsal que eu comentei, né, era numa semana que chamava Semana para a Vida. Conversei antes de tudo com a direção e estava tudo ok. Chegou no módulo, os professores começaram a discutir quanto ao campeonato, falando que ia atrapalhar o conteúdo deles e tal. E eu falei, não, mas essa semana era para ser Semana para a Vida, por isso que eu preparei esse campeonato, para ter uma interação entre os alunos e tal. E aí a direção ficou do meu lado, falou, não, isso já estava autorizado, se vocês tiverem alguma prova marcada e tudo, os alunos podem ir fazer a prova, mas tirando isso, eles vão ter que participar do campeonato. Então, na verdade, a gente tem que bater um pouco de frente e acreditar no nosso trabalho para poder fazer a diferença. Bem, como eu disse algumas falas anteriores aí, nem sempre o grupo de educadores que nós estamos talvez tenham uma reflexão, uma discussão bem próxima do senso comum. E isso a gente vai sempre bater de frente. Agora, em relação às questões da coordenação, da Secretaria de Educação, que aqui, para mim, talvez, em comparação com a da Fernanda, é mais próximo
Eu consigo ir lá no meu chefe e conversar diretamente, pessoalmente com ele sobre algumas questões que eu acho importante. Mas enfrento também alguns impedimentos, isso não tem problema. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso de poder, mesmo que a gente consiga bater de frente, um certo limite de reflexão aí, né? De saber até na onde que a sobre-liberdade pode ser colocada. Talvez seja importante você dar um passo adiante, talvez seja importante você dar um passo para trás, mas essa questão da discussão em si, ela é muito importante. Para mim, eu vejo um ponto positivo, porque está mais acessível para mim, está mais fácil de eu buscar algumas coisas. Voltando à questão, relacionando a isso, a política, aí eu já acho que é pior, está muito próximo das questões políticas do que no caso da Fernanda, que é algo estadual, né? Digamos assim, fazendo um contexto de forma política. Mas, infelizmente, a questão política vai respingar e respinga muito na educação, porque talvez, aqui no caso, os cargos da prefeitura são os maiores que tem, né? São os que têm mais. E, querendo ou não, uma coisinha ou outra respinga na instituição educacional e isso dificulta muito o nosso trabalho. Como que eu tento me precaver disso? Eu tento usar o meu melhor lado para fazer algumas possibilidades. Eu gosto muito de gestão, gosto muito de olhar, de ver o negócio no seu macro e talvez estabelecer algumas metas e alguns objetivos específicos que eu possa chegar na onde que eu quero, de uma forma mais simples, talvez, ou às vezes utilizando da realidade que eu tenho. Isso porque, inclusive, a gente foi até recentemente, né, a gente conseguiu ampliar uma sugestão, uma proposta de professores de educação física aqui da cidade, reunimos todos, criamos um projeto de gestão esportiva, de disseminação do esporte local e apresentamos para a prefeitura. Ela aderiu ao negócio, a gente conseguiu propagar isso, a gente tem um conteúdo importante, em 2019, a gente conseguiu estabelecer mais de 1 milhão de recursos específicos utilizados para tudo, não tratando da questão política, né? Isso depende muito do chefe que está lá, ele pode oferecer uma sensibilidade maior para você ou não, mas você precisa pegar o seu lado bom e saber sair dessas coisas, né? Porque eu não gosto da politicagem, mas eu vejo que a proposta política, a política pública, ela vai conseguir deixar a educação no nível, talvez, que a gente gostaria que ela estivesse, a educação física talvez mais reconhecida. Então, eu vejo que essa atrelação à política pública, ela é inevitável. A gente precisa saber como saber utilizar em alguns momentos. Ok, Fagner. Fernanda, obrigado pela resposta, viu? A bola está com você, então, agradecer os nossos egressos aí pela contribuição fantástica, orgulho de vocês, né? Não só pelo trabalho, né, pela marca que vocês carregam, mas vocês nos levam, né? Vocês estão levando o IF de Minas aí, né? Então, agradecê-los por levarem, né, o nosso nome e dignificarem, né, a nossa profissão. Né, temos experiências boas aí, vocês são as boas experiências, né, e estão construindo um caminho fantástico, inspirador aí para os nossos graduandos que estão aqui presentes, tá? Então, Arnaldo, bola está contigo aí, muito obrigado, meus queridos, até a próxima atividade. Também agradeço, então, Fagner, agradeço, Fernanda, pela fala e ver como esse momento é especial para que a gente tenha a noção um pouco do que a gente está fazendo, né, aqui na formação do IF de Minas, que às vezes se perde, né, e a nossa ideia é não perder esse contato mais com vocês e que o GProfet consiga atuar e fazer algumas ações de formação continuada, que a gente consiga fazer essa troca muito brevemente. Vocês, tá? Obrigado a todos que participaram, nossos egressos, nossos alunos, professores, e até uma próxima. Obrigada pela oportunidade também. Tchau, tchau. Então, pessoal, queria agradecer vocês também. Obrigado ao Arnaldo, à Fernanda, ao Matheus, pelas palavras de vocês aí. Acho muito bacana
esse contato nosso, esse vínculo, espero que ele jamais seja desfeito. Parabéns por dar continuidade aí a muitos temas que eu considero importantes. Talvez uma última consideração, eu acredito que aí na faculdade nós somos submetidos a muitas formas a linhas de pesquisa, de contribuição na escola, e às vezes a gente fica um pouco refém delas, né? Então eu sugiro que quando a gente sai disso, que a gente tenha um contato na escola, que a gente faça algumas tentativas. Tem hora que você precisa ser um pouco um pouco técnico, você precisa ser um pouco transformador, você vai precisar ser um pouco construtivista e não simplesmente abordar um conceito que você aprendeu na faculdade e deu muito certo, só que a realidade das escolas são totalmente diferentes. E fico à disposição aí, quando quiser debater sobre educação física, esporte, inclusão, sou um guerreiro de frente aí, pode contar comigo. Sucesso a todos, um abraço, fiquem bem. Obrigada, pessoal, também. Quando precisar, estou aqui. Boa tarde a todos. Tchau. Valeu, tchau, tchau, pessoal.